Opinião em debate. Oferecimento Pax Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos. Boa noite. Opinião em debate desta noite tem um tema muito importante para todas as pessoas. Suicídio. É possível evitar? Para discutir esse assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. A doutora Ruth Borges, ela é psicóloga, pós-graduada em teoria psicanalítica, escritora e colunista semanal da revista Bula. Dr. Matheus Diniz, que é presidente da Associação Psiquiátrica do Estado de Goiás. O grande Calci de Sá Ruiz, coordenador do estudo aprofundado da doutrina espírita na Federação Espírita do Estado de Goiás. E o Dr. Maxwell Ramos, que é pastor da igreja Renovo, não é isso? Renovo. Ele estudou na instituição de ensino Florida Christian University. Eu estive lá na Florida Christian University, visitei uma certa época lá. É bonito lá, né? Um campus muito bonito. Bom, os nossos telefones, para você, telespectador, participar, são os de sempre, 32017688 e 32017708. Tem também o WhatsApp, que agora todo mundo usa o WhatsApp, 998320302. Ok, o próximo programa nós vamos falar sobre o segundo turno das eleições, Íris versus Vanderlan. Quem tem mais chances? Os jornalistas especializados vão fazer uma análise desse segundo turno da eleição. Bom, eu quero começar aqui com a doutora Ruth. Bom, doutora Ruth, o suicídio, ele pode ser imputado a um surto psicótico, a um distúrbio psicanalítico, ou seja, os psiquiatras podem evitar o suicídio através de utilização de medicamentos? Sim, é muito importante para que a gente entenda um pouco mais sobre o suicídio, saber que cerca de 80% a 90% dos casos das pessoas que cometem suicídio têm uma ligação com algum transtorno mental. Então, normalmente são transtornos ligados aos transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar, mas existem outros casos também de psicose, como esquizofrenia, ligados também ao acometimento do suicídio, bem como o uso de drogas, abuso de álcool também. E, além dessa questão dos transtornos, que estão sempre ligados, a maioria dos casos ligados, existem fatores também que não decorrem de transtornos, ligados a perdas, ligados a abuso sexual, uma série de rupturas que acontecem na vida do sujeito e que ele pode, dependendo do grau que ele tem de resolução dos conflitos, sucumbir a achar que o suicídio é a forma de resolver. Um alto nível de estresse também, né? Sim, o estresse tem uma ligação, mas o suicídio tem muito essa coisa da perda, né? Daquilo que se perde e se vai junto com o objeto perdido. Ok, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, Sim. Só para o telespectador entender e a gente aprofundar um pouco no tema. Agora, doutor Matheus Diniz, também sabe-se, inclusive alguns medicamentos foram retirados do mercado, que algumas drogas que se destinam teoricamente a combater a depressão e outros distúrbios levam ao suicídio, não é isso? Já chegaram a ter drogas que foram retiradas do mercado porque elas acabaram provando que elas eram indutoras do suicídio. Isso é fato, não é isso? Isso é um fato que realmente ocorreu. Na verdade, a gente tem, às vezes, uma dificuldade de diagnóstico e, com isso, também uma dificuldade de tratamento, né? Isso acontece principalmente na doença depressiva versus a doença bipolar. A doença depressiva unipolar, o tratamento dela é feito com antidepressivos. E ao você avaliar um paciente e constatar nele um episódio depressivo, talvez você não consiga
achar na história daquele indivíduo nem um quadro de exaltação do humor, nem de mania, nem de hipomania, e você começar a tratá-lo como depressivo, você pode fazer uma virada, né, maníaca, induzida pela medicação. Isso pode levar a uma ideação e tentativa de suicídio. Ok. Bom, Calci, sob o ponto de vista da análise espiritual, principalmente à luz da doutrina espírita, existem livros muito impressionantes sobre o suicídio na religião que você abraça. Um deles eu li, foi muito indicado para mim, eu li, me impressionou muito, que é Memórias de um Suicida, que é de uma autora psicografada chamada Ivone Pereira. Ivone do Amaral Pereira. Ivone Amaral Pereira, Pereira. Né? Amaral Pereira. Esse livro até recomendo que as pessoas leiam, mesmo que não seja espírita, possam ler, porque ele é um livro que impressiona muito. Mas, à luz do espiritismo, o suicídio é uma coisa que pode ser induzida ao cidadão. Como que o espiritismo, resume para mim, como é que o espiritismo vê a questão do suicídio? Bom, primeiro, boa noite aos telespectadores e aos nobres companheiros que aqui estão. Né? Rosenval, eu acho que esse programa deveria ter um carimbo de utilidade pública. Concordo. Porque o Brasil é um dos menores índices de suicídio do planeta. Menores? Um dos menores, mas é um dos países em que esse índice está aumentando estupidamente. A informação que eu tive é que o índice de suicídio no Brasil foi o segundo maior índice de acréscimo de suicídio entre todos os países. Exatamente, o incremento foi o segundo maior. Ainda tem um índice muito baixo comparado com o Japão e tal, sim. Onde é quase que uma prática... Até a Suíça, né? Suíça e tudo mais. Mas o Brasil tem um índice muito pequeno, mas o preocupante é que está aumentando numa velocidade extraordinária, principalmente suicídio de jovens e de pessoas da terceira idade. Pré-adolescentes também, não é isso? Exato. Você me faz uma pergunta se a atuação de espíritos. O termo obsessão já está amparado pelo CID, Código Internacional de Doenças, né? Mostrando assim uma perturbação de cunho não psicológico, porque não está dentro daquilo que a psicologia estuda, mas é uma perturbação em que a ciência ainda está tentando detectar exatamente, né? Classificar, pontificar. Nós consideramos a questão da atuação de espíritos imperfeitos, maus, inimigos da pessoa, que podem contribuir com todos os fatores que levam a pessoa ao suicídio. A gente agrega mais esse fator, atuação de espírito inimigo que quer levar a pessoa ao suicídio, quer retirá-la do corpo. E, infelizmente, muita gente se deixa levar pela indução mental do suicídio. Fica como se um gravador na cabeça do suicídio, levando a pessoa a acostumar com a ideia e acabar por praticá-la. Ok. Note, telespectador, que nessa introdução do programa que nós estamos mostrando diversas equações que podem levar ao suicídio, para a gente poder analisar isso junto com o telespectador. Agora, Maxwell Ramos, sob o ponto de vista do evangelismo, eu acredito que o evangelismo também condena o suicídio, não é isso? Existe várias opiniões a respeito disso. Eu não tenho coragem, pessoalmente, de dar uma sentença a respeito do suicídio, se a pessoa foi condenada ou não, porque eu acho que é um assunto muito sério e não cabe a mim a julgar isso, ainda mais que a Bíblia não trata diretamente sobre esse assunto. Mas, voltando ao que o querido amigo Gui disse a respeito do crescimento do suicídio no Brasil, lendo uma reportagem na Folha de São Paulo, nos últimos 25 anos cresceram os 30%
E 26 homens morrem no Brasil através do suicídio hoje. É um número que eu achei um absurdo, né? Nos últimos 60 dias, nós tivemos muitos casos, inclusive não só aliás, muito mais assim, que a imprensa divulga, que é o assassinato dos entes queridos e o suicídio. Isso. O assassinato da namorada é suicídio, o assassinato de uma família, dos filhos de suicídio, vai por aí, né? Isso preocupa muito, né? Agora, só para arrematar aqui, pastor Maxwell, eu quis dizer o seguinte: se um fiel da sua igreja diz a você que vai suicidar, você realmente não diz, não, tá bom, pode ser, não. Se essa é a sua decisão, tal, não é uma coisa que a igreja, absoluto. Eu digo assim, condena, não é isso? Claro, a prática sim. A prática do suicídio, sim, claro, não é? Claro. Não é uma coisa encarada aprovada. com é reprovado pelo totalmente reprovado. É que eu queria deixar isso bem claro. Sim, totalmente porque reprovado. algumas correntes religiosas, principalmente de uma ala dos muçulmanos, acha que o suicídio, na verdade, é uma libertação. O sujeito, inclusive, vai ter 7 virgens no paraíso, né? Ninguém sabe. O Raulino diz que não, eu contento com 5 só, não precisa ser 7, não. Mas o nosso cameraman. Mas, enfim, a gente está fazendo brincadeira com uma coisa séria, mas a pessoa, inclusive, acha que aquilo é algo que, na verdade, libertará. Ele é incentivado a fazê-lo, né? Quer dizer, não é uma coisa... E nós temos 2 casos, em especial na Bíblia, que relata, que é a do rei Saul e que todos conhecem mais, que é a história de Judas. Se você ler, você vai ver que Judas tomou aquela decisão de tirar sua vida num momento emocional totalmente conturbado. Muito adverso. Depressão. Esse sentimento de culpa, uma série de coisas. Vamos falar sobre isso aqui. Bom, antes de chamar os comerciais, eu quero lembrar você que se você for no Implant Center, que é um centro integrado de tratamentos estéticos com profissionais altamente especializados, você encontra uma gama de profissionais para servi-lo muito bem, em especial o Dr. Jefferson. Fica na rua 144, número 141, setor Marista, e o telefone de lá é o 3285-3247. E não se esqueça, a Pax Clínica é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo. Funciona em Goiânia há mais de 40 anos, tocada pelo grande doutor Salomão. O telefone é o 3282-7040. E tem agora a Pax Clínica para crianças. É muito importante essa instituição tão respeitada no estado de Goiás. E se você quer sentir-se bem indo para uma boa academia, vai para a Flectir. Lá tem de tudo. Pilates, ginástica, lutas e outras atividades. Fica na rua 58, no 183 do Jardim Goiás. Telefone 3281-1434. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Tudo que você viveu, tudo que você passou, nada disso foi em vão. O que ainda vai viver, o que pode acontecer, só depende de você. Então vamos então. Seja o melhor que você pode ser. Então vamos com Jandarro, o jeans que vai com você. Aqui estamos de volta com a Opinião em Debate dessa noite, falando sobre o suicídio. É possível evitar? A Moura Brás, não tem o setor dela, concordo com vocês, está tudo mudado, só pode ser forças malignas. Parabéns pelo programa, ok?
O Ricardo José pergunta aqui para a doutora Ruth Borges, se a senhora sabe ou tem conhecimento sobre a ortotanásia, a escolha da pessoa programando a própria morte. No Brasil é proibido, não é? Sim, no Brasil é proibido. Então, mas é uma morte programada pelo paciente com a ajuda do médico, não é isso? Sim, eu acredito que o Dr. Matheus possa responder Dr. melhor Matheus, essa pergunta. como é que é a ortotanásia? Então, na verdade, a gente tem várias variações do termo, né? De distanásia, eutanásia, ortotanásia. E seria isso, a morte, né? Consentida, assim, o paciente querer morrer e ser assistido pelo médico, que não é permitido no Brasil em nenhuma ocasião, nem doenças graves, né? Mesmo nos Estados Unidos, onde eles são pioneiros nesse tipo de intervenção, isso também gera bastante polêmica, né? A gente tem filmes relatando isso. Lá no Michigan, onde eu estudei e vivi, morei por um certo tempo, lá tinha o que ele chamava Dr. Morte. Ele ajudou centenas. Jack Kovac, eu não lembrava o nome dele porque tinha apelido Dr. Morte. Ele ajudou centenas de pessoas a terem um fim que ele chamava de morte digna. Mas o Calci, eu pergunto a você, não terá ou não teria o direito, o cidadão, de ter uma morte digna? Por que o sujeito precisa ficar? Porque eu estou perguntando para você, porque os espíritas condenam isso veementemente. Por que o sujeito tem que ficar apodrecendo na cama? Para usar um termo forte, pois isso acontece com muitas pessoas. Por que ele tem que apodrecer na cama, a família sofrer e ele não ter o direito de ter uma morte digna, porque não poderá mais viver de forma saudável? Por que isso não é considerado uma coisa, um direito da pessoa? Um direito. Bom, eu acho, a pergunta remete, inclusive, estava sendo colocado entre a ortotanásia, a distanásia e a eutanásia. Eutanásia interrompe a vida. Claro. A distanásia prolonga a vida. Não é? Já não há a mínima condição de vida, mas se você botar aparelho e tal, você mantém a pessoa aí por anos a fio. Né? Essa proposta da ortotanásia é fazer com que a morte aconteça na hora certa. Orto quer dizer, do grego, quer dizer correto, certo, né? Ortodontista, ortopedista. Okay. Né? Então, orto correto, né? Quer dizer, a morte na hora correta, na hora certa, na hora ajustada. A questão é que a vida, quando se fala o sujeito está com uma doença e tal, sabe que vai morrer daqui a um tempo, então câncer incurável, para não sofrer, ele busca a eutanásia. A vida não nos pertence. Nós não pagamos nada pela vida. A vida foi dada por Deus para que nós possamos cumprir uma missão aqui na Terra. E missão todo mundo tem. Os grandes missionários, ok, mas todo mundo tem a missão. Eu costumo brincar que se não é missão, é missinha, né? Ou é missa, né? Alguma mas coisa. Que missão, mas deixa eu ser um pouco advogado do diabo aqui. Mas que missão o sujeito vai cumprir numa cama, deitado ali, sem ter condição de fazer nada? Perfeitamente. A gente sabe que aquele que está passando por uma questão de sofrimento, ele tem algo a entregar para a vida. Ele está fazendo um curso de resistência, ele está fazendo um curso de paciência. Curso não para o corpo, porque o corpo presta para a gente cumprir o nosso trabalho e voltar para a Terra. Curso para o espírito imortal. Curso para o espírito eterno. Os orientadores espirituais costumam dizer que um segundo no corpo equivale a anos na espiritualidade. Ok, o Dr. Matheus Diniz deu um sorriso significativo quando eu indaguei que missão o sujeito pode cumprir estando deitado numa cama. Por quê, Dr. Matheus? Na verdade, até pela polêmica, né, da questão. Assim. Até no catolicismo, né, se a gente vê na história, até antes do Papa Constantino, isso não era tido, né, como uma visão, né, totalmente contrária, uma força totalmente contrária. Né? Se a gente pega ao longo da história, ele já teve
essa visão até mais que hoje os orientais têm de uma posição de coragem, né? E foi só após Constantino, né, que ele interpreta um dos 10 mandamentos de não matarás, de não matar a si próprio, que aí a gente começa a ter todo esse posicionamento contrário ao suicídio, né? Mas não que eu seja a favor, totalmente ao contrário, mas é uma questão, é muito difícil, né? Cada um vê através da sua perspectiva. Depois eu quero apertar o calcino, uma coisa que me agasta também, mas antes disso, o Douglas, para o pastor Maxwell, que quando o Calci diz que a vida não nos pertence, o pastor Maxwell diz amém, amém. O senhor disse amém, não foi? Sim, disse. Você vê que eu fico prestando atenção aqui em paralelo, né? Ele pergunta o seguinte: o que a Bíblia diz sobre o suicídio? A pessoa que comete suicídio consegue a salvação? Só o Senhor sabe. Na Bíblia não diz nada. O que nos compete entender da Bíblia é aquilo que o Senhor deixou escrito. O que não está escrito, homem algum pode dizer se é ou não é verdade. O que eu creio que Deus deu a vida e o Senhor tira a hora que Ele quiser. Você fez a pergunta a respeito da missão. Eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que passaram por situações difíceis, de estarem em doenças terminais, e que Deus, através dessa situação, através dessa pessoa, operou grandes coisas em vidas de parentes, de amigos. Eu creio que Deus sempre tem um propósito para todas as coisas. Se você está passando aquilo, Deus quer usar aquela situação para alcançar não somente a sua vida, mas também a vida de outras pessoas que te conheçam. O que vocês estão falando, que o Calci disse aí, e o pastor Maxwell, às vezes na vida particular de cada um de nós temos esse feeling muito forte. Eu, por exemplo, o telespectador sabe, meu pai há mais de um ano, quase um ano e meio, está em coma. Está lá, não fala. E eu fico analisando o quanto ele ali uniu a família. E continua unindo a família. A família se reúne em torno dele, na casa onde ele está, e a gente sente uma presença muito forte daquilo que ele sempre foi para todos nós. Então, a sensação que se tem é que ele ainda continua ali, dizendo, calma, calm down, vamos ficar, meus queridos, eu estou aqui. Não é? Então, parece que a missão dele, sim, eu perguntei isso, mas eu sinto que há essa conotação. Aqui a Cássia, para a doutora Ruth, há alguns anos tentei o suicídio. Minha família, sabiamente, me internou em uma clínica, onde refleti e superei essa fase. Fica a dica, existe uma vida maravilhosa, vamos viver. Doutora Ruth, a pessoa que tenta o suicídio, bom, eu pergunto para a senhora o seguinte, me parece que um percentual muito expressivo das pessoas, na verdade, tentam o suicídio porque querem chamar atenção e, na verdade, o que elas querem não é morrer, é viver. Ter uma vida mais alegre. Sim, existe uma ambivalência em relação a isso, né? Porque o que o sujeito quer, muitas vezes, é se livrar da dor. Não é a morte. É aquela parte que dói, aquilo que faz ela sofrer, se livrar daquilo. Então, é isso que ela quer. Pois não, pastor. O pastor Hernando Dias Lopes, ele define o suicídio como o naufrágio da esperança. Naufrágio da esperança. Por exemplo, agora nós tivemos, e é muito recente para o telespectador analisar, e os presentes aqui também, o assessor do Palocci, que é um político conhecido que foi preso, tentou suicídio hoje, agora de manhã. Isso. Quer dizer, eu imagino que uma situação onde o sujeito perde toda a moral, está preso, não sabe quanto que vai sair, aquela coisa horrorosa, é uma coisa que é compreensível, entre aspas, que a pessoa se desespere, né? Então, há esse desespero, né, doutor Matheus? Com certeza, né? É um dos fatores que a gente tem de tentativas, né? Ideação suicida, são essas perdas muito grandes, dívidas grandes, né? A gente vê países assim que estão com uma economia assim ruim, que perdem tudo também, muito grande. Agora, até para colocar um pouco mais assim de números assim para a gente ver, a gente tem uma tentativa de suicídio no mundo a cada 3 segundos. Né? 3 segundos. E uma morte por suicídio a cada 40 segundos.
Então a gente tem que ficar sempre atento a essa telespectadora que mandou essa mensagem, que já tentou uma vez, né? Essas pessoas que tentam suicídio uma vez, eles têm uma chance muito maior de tentar novamente o suicídio, por volta de 30%. 30%. Né? Então a gente sempre tem... Mesmo aquelas que dá a impressão que foi por uma questão de chamar atenção? Na verdade, isso de chamar atenção assim, é um julgamento muito difícil, né? Verdade. Porque como que a gente vai julgar isso, que a pessoa está querendo chamar atenção? Existem alguns mitos também relacionados a isso. Um relato maldoso você dizer isso de alguém que tentou tirar a própria vida porque está chamando atenção. Sim. Eu acho muito sério você falar e julgar uma pessoa dessa maneira. É uma análise rápida, superficial. Sim. Né? Existe um mito assim, muito comum de que a pessoa que vai cometer o suicídio, ela faz, ela não fala. Isso não é verdade. Ela fala. Ela fala, ela tem um discurso de morte. Ela tem a morte como uma possibilidade. Então é muito importante que se preste atenção nesse discurso também verbal, né? Naquilo que é falado, naquilo que é dito, porque, ao contrário do que se pensa, realmente é diferente, é um mito isso. Você vê, 50% das pessoas já, de alguma maneira, pensou em suicídio como solução do seu problema. Quanto? 50%. Eu acho que até mais. Será que não? Porque eu gosto muito de me basear por mim mesmo. Eu sou uma pessoa que tem uma instrução razoável, toda a vida procurei, então estive entre intelectuais de todos os matizes que me deram informações preciosas e me considero uma pessoa muito positiva, que vem de um lar bem espiritualizado. E eu já passou para mim, puta merda, nossa, eu queria me tirar daqui. É claro que eu não fiz isso, mas isso veio na minha mente. Sim. Né? Em ocasiões que eu achava que, nossa, nada tem solução. Evidentemente que eu não levei a termo, mas acho que pensar, tipo, num raio, em ir para um lugar melhor, acho que me parece que pode ser até mais, né? Uma das causas mais incisivas do suicídio é exatamente a falta de noção de espiritualidade. Aquele que tem como conceito de vida, a vida apenas material, biológica, efetivamente, se morrer, resolve, né? Resolve. Estou passando dificuldade. Aqui. A Polícia Federal está atrás de mim, a Lava Jato me pegou, não sei o que aconteceu, alguém me deixou, isso. Pronto, eu acabo com a vida porque de vez vai todo mundo morrer mesmo, então de vez morrer daqui a 30 anos, eu morro agora, antecipo, e vai ficar tudo por isso mesmo. Isso é uma dos mais patentes prejuízos que o materialismo trouxe para a humanidade. Agora, Calci, mas e o livre-arbítrio que os espíritas falam tanto? O jeito, então, não teria o livre-arbítrio? Dizer, não quero viver aqui mais. Tanto tem que Deus permite, porque a pessoa faz e não há intervenção. Não. Né? Tanto é. Agora, há consequências, porque a vida continua. Né? É isso que as religiões estão gritando, né? Há milênios. Né? A vida continua. Né? E esse é o ponto que une todas as religiões. A vida continua, é preciso e as religiões têm um papel importante nisso, em esclarecer as pessoas que a vida continua e a responsabilidade. O problema é que a coisa ficou muito categorizada assim como pecado, como erro. Não, consequências. Tudo que a gente faz tem consequência. Consequência, às vezes, amarga, mas que serve para um aprendizado, não castigo de Deus. Né? Aprendizado, oportunidade que o Pai nos dá da gente aprender. O suicida, ele passa por um período, após a morte do corpo, ele passa por um período de bastante dificuldade por esse ato de falta de crença em Deus nele. Okay. Não é? Então, portanto, tem segundo turno, né?
Sempre. Queria dizer algo. Aqui, rapidinho, que eu tenho que chamar os comerciais, doutor José Fino, é José Fino mesmo, Cassis José Fino. Doutora Ruth, qual o índice maior entre suicídio? Entre homens ou mulheres? Entre homens. Entre homens. Isso acontece, vou explicar, isso é bem interessante, porque os homens, eles têm uma tendência à agressividade maior e à impulsividade também. Em psicanálise, a gente chama uma pulsão denominada de pulsão de morte, que é uma pulsão na qual todos os seres humanos têm, mas os homens, eles têm essa pulsão um pouco mais desmedida e descontrolada. E, completando o que a doutora Ruth disse, o homem não gosta de perder o controle. Quando o homem perde o controle de algo, muitas vezes ele reage de forma errada, que é o caso do camarada aí, do assessor que tentou tirar a vida hoje. E principalmente tem muito homem brucutu que ele não aceita a perda, né? Ele acha que se a mulher dele, se a mulher não quer ficar com ele, é uma propriedade dele, então não fica com ninguém. Nós tivemos hoje em Goiânia um caso assim. Hoje. Agora. Não, tivemos segunda-feira e hoje. No caso da academia, no caso do professor da academia. Sim. Hoje, hoje um pai de família. Um pai de família, Eu queria deixar algo que eu li, que eu achei de fantástico e marcou a minha vida, que diz que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. A questão é essa, que estamos buscando em tantas outras coisas que nada preenche esse vazio. E quando a pessoa vê que continua vazio, é onde ela se desespera. Só tem uma solução: tirar a minha vida. É verdade. Eu às vezes, esses dias eu fui altamente criticado, porque eu tenho opinião em debate no rádio. Na rádio 730, das 8 às 9 da manhã, todos os dias, das 8 às 9, nós temos lá na 730 AM. E eu fui criticado porque eu disse que uma das características que eu achava importante num político era que a pessoa tivesse crença em Deus. E aí me criticaram demais, dizendo que eu era um brucutu, que eu era um conservador, eu era isso e aquilo, porque não tinha nada a ver. O sujeito pode ser, não acreditar em Deus nenhum e ser uma pessoa boa e ética. O que não deixa de ser verdade. Mas para mim eu ainda acho que é importante. Bom, nós, antes de sair para os comerciais, lembre-se que na República da Saúde você come muito bem só com azeite de oliva virgem. Não se preocupe na República da Saúde que você não engorda. E o Subilt, que conta com várias unidades em Goiânia, você fica belo ou bela através do Sul, o Grande Sul, que tem também um centro de formação para profissionais de beleza. A sede do Subilt fica na rua 22, no 384, está aí o telefone 40 12 10 66, você marca lá o seu horário, vai ser muito bem atendido. Nós vamos para um intervalo comercial, voltamos já já. Sempre é um bom momento para agradecer a sua confiança. Como é bom cuidar de você, garantir sua saúde, trazer boas notícias e renovar as esperanças. Pode ficar tranquilo, nossa família cuida da sua. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Com mais de 2 décadas de mercado, a EBM Mármores e Acabamentos é uma empresa sólida que se destaca pela honestidade, pontualidade e preço justo. Com amplo estoque e atenção às novidades do segmento, investimento em tecnologia e equipe altamente capacitada, garantimos a satisfação e confiança de nossos clientes. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. EBM Mármores e Acabamentos, transformando pedras em arte e sonhos em realidade. Estamos de volta com Opinião em Debate esta noite, falando sobre o suicídio. O próximo programa, Iris versus Vanderlan. Jornalistas, os mais categorizados de Goiás, vão fazer uma análise quem tem mais chances no segundo turno. Quais são os prós e contras dos dois candidatos. Aqui a Luísa Rosenval, qual o telefone da Águas do Bem? Ok, Luísa, a Águas do Bem. Vamos aproveitar aqui e mostrar a garrafinha da Águas do Bem, essa a Levite. Você é uma água que auxilia no tratamento de enfermidades como diabetes, câncer
e além de ser um excelente antioxidante. Tem um teor de sódio que é o menor índice de teor de sódio do mundo e tem um sabor muito agradável. O telefone da Águas do Bem está aí. É o 3255-9626, ok? Ou 98452-1234. Pode levar lá porque eu estou utilizando, é de um colega nosso aqui da televisão, né, Raulino? Nosso grande amigo aqui, que trabalha conosco, e nós estamos utilizando há muito tempo e tem sido muito bom. Bom, o Marcos Vinícius, sou psicólogo, a pessoa que chega ao ponto de tirar a própria vida, somente a faz, pois é o único recurso existente, apesar de não ser o ideal. Creio que cabe ao próximo observar esses sinais e auxiliar, mostrando que há outras alternativas. Doutora Ruth, quais são os sinais que a pessoa pode se suicidar, além da pessoa chegar e falar, eu vou suicidar? Né? Sim, além dos sinais que são os sintomas, na verdade, relacionados aos transtornos, que é muito importante que se preste atenção, existem alguns sinais, como a gente havia conversado agora, em relação ao discurso, né? A fala, o interesse pela morte, o interesse, de repente, por situações de violência. Além disso, existem outros sinais ligados a alterações de comportamento, onde o sujeito, que era uma pessoa calma, passa a ficar mais nervosa, ou ao contrário. Né? Então, são alguns sinais importantes para que se perceba que a pessoa está em sofrimento e precisa de ajuda. E a família, qual a melhor forma? Procurar um profissional? Sim, procurar um psiquiatra, um psicólogo e fazer um trabalho aí paralelo a isso. Né? E essa coisa do discurso, da fala, é muito importante que se preste atenção. Né? Além do discurso do corpo, né? Do corpo que comunica, que está sofrendo, é muito importante aquilo que a pessoa fala. Então, essa é como nós dizíamos anteriormente, essa ideia de que a pessoa não fala quando vai se suicidar, isso não é verdade, ela vai falar. Eu preferia muito mais que isso tudo acabasse, né? Eu queria acabar com isso logo. Então, é o discurso da morte. Vão sentir minha falta. Exato. E existe também um desespero. Quando o pastor falou sobre a morte da esperança, o desespero é justamente isso, é a morte da esperança, é a morte de que as coisas possam serem revertidas ou serem melhoradas, né? E em casos de depressão e de outros transtornos, e até o uso de álcool e droga, existe uma alteração da realidade também. Então o sujeito não consegue enxergar a realidade diferente daquela que está doendo. Então é muito importante que se preste atenção a tudo isso. E tem algumas drogas realmente, num momento de muito estresse, que são, eu não gosto de preconizar não, mas são interessantes, né, do seu ponto de vista de psiquiatria. Eu tive uma época, por N razões, se fica assim, todo mundo, e um psiquiatra até que veio aqui no programa me deu uns comprimidinhos para tomar, mas foi uma delícia. Rock and roll, get down, eu achava tão bom. Eu fiquei achando que o mundo era uma maravilha, eu era lindo. Aí depois eu falei, não, esse negócio tá certo não. Aí eu parei de tomar, mas eu tomei por alguns, umas 6, 4, 5 semanas, mas realmente me ajudou. Eu digo que ajudou a aumentar. Quais são as drogas, doutor Matheus Diniz, que hoje são do tipo dessas, que eu não me lembro o nome que eu tomei, um grande psiquiatra que esteve aqui, foi num momento que precisava, eu estava muito chateado, muito deprimido. E quais são as drogas hoje mais usadas para tirar a pessoa desse tipo de quadro? Na verdade, assim, para tirar de um quadro depressivo, são os antidepressivos mesmo, né? Os que são mais prescritos hoje são de uma classe que a gente chama de inibidor da recaptação de serotonina, né? Que eles aumentam aí a disponibilidade desse neurotransmissor que é a serotonina na comunicação dos neurônios que a gente chama sinapse, né? Mas a gente tem vários tipos de antidepressivos com mecanismos de ações diferentes, né? Dependendo para cada tipo de sintoma que a pessoa tem, porque a pessoa está triste, desanimada, ela pode estar com insônia, pode estar com uma angústia grande. No meu caso foi insônia. Fazia os programas, não conseguia dormir direito, né? Mas será que ainda vão inventar a pílula da felicidade? Porque o Prozac disse que era a pílula da felicidade, não é?
Eu achava que seria legal, né? Você tá, pum, tá, toma, mas que tá tudo muito bom. Será que é possível ou não? Quimicamente falando? Quimicamente não, né? Não. Acho que assim, espiritualmente... Talvez sim, né? Mas quimicamente, com certeza, não vou inventar. Não. Aqui o Gustavo Nogueira, porque não convidaram um padre? Alguém que estudou 12 anos a mais de sacerdote. Do programa passado, foi no programa passado, Raulino, ou no outro? Que nós, 2 programas atrás, nós convidamos um padre, mas não convidamos um evangélico. Mas ficamos o programa inteiro tendo que explicar. É porque são 4 debatedores, às vezes vem o evangélico, às vezes vem o padre, né? Aqui... Ok. O Carlos, do setor Marice, qual a chance de evitar um suicídio com o conhecimento e convicção da vida após a morte? Pastor Maxwell, uma pessoa que tem esse conhecimento da vida após a morte, é mais fácil fazer com que essa pessoa pense 2 vezes antes de se suicidar, não? O que nós cremos tem 2 destinos. É a visão da Igreja Batista Renovo e é a visão da Igreja Protestante, que quando a pessoa morre, ela tem 2 destinos, que é o céu e a terra. E o que eu creio... Quando ela morre, ela tem 2 destinos, o céu ou o inferno? O céu ou o inferno. O céu ou o inferno. Você falou o céu ou a terra. Eu falei terra? Terra. Não, desculpa. Não, porque a terra não, também... Não, a terra vai mesmo, que é o corpo, né? A terra, volta ao pó. Me parece que não está errado, não, porque tem hora que eu penso que o inferno é aqui mesmo. Mas seria o céu ou o inferno? Mas existe hoje um número muito triste de muitos pastores que estão tirando a sua própria vida. Eu falo isso com muito pesar. Eu sou anti a julgar a dor do outro. É muito fácil você julgar a dor do outro. Mas como que um evangelho, um cristão, um espírita faz isso? Faz porque está doente. Aqui, por falar nisso, o Ulisses já está aí, diz que eu li em uma revista médica recentemente que dizia que os maiores casos de suicídio, o maior percentual estaria da classe médica, devido a problemas de doenças voltadas à depressão. Como isso é analisado, né? Abraço, Ulisses já está aí. Quer dizer, entre os médicos, né? Isso, nos Estados Unidos. Quem cuida dos cuidadores, né? Quem cuida dos cuidadores, Exato. Tem até um livro sobre isso, né? Nos Estados Unidos existe um número alarmante de líderes, pastores tirando a vida. Eu creio que a doença emocional ela vai além da religiosidade. Não é porque eu sou religioso que eu estou isento de problemas da alma. Problemas nas emoções. E esse assunto eu acho de suma importância estar falando, porque é um assunto que, segundo o que tem se falado, a cada 10 suicídios, apenas um relata que a morte se deu por suicídio. Então é um assunto que as pessoas têm medo de se falar, existe uma condenação religiosa muito forte em cima disso, as pessoas têm medo de procurar ajuda, medo do julgamento, de achar que as pessoas vão dizer que ela é fraca. Existe, como a doutora Ruth disse, um despreocupar em relação a me preocupar com as pessoas. No Código Penal brasileiro, eu não sei nem se modificaram, mas até o ponto que eu sei, o suicídio era passivo de punição pela lei. Olha que coisa. Tentava o suicídio e depois se a pessoa tentar o suicídio e não for obtiver... Eu não vou dizer isso, porque... Não for a termo, mas não for a termo... Ele pode ser... No Brasil, ninguém faz isso. Você tentou suicídio, ainda vai prender o cidadão, ainda vai fazer um processo. Agora, nos Estados Unidos, eu tenho uma amiga minha cujo filho tentou suicídio, e o grande problema dela foi porque, além de ele responder um processo, ele teve que se submeter a uma ala psiquiátrica e ficar lá tantos dias, a lei americana obriga isso. Então, foi um sofrimento adicional, né? Então, aqui o Carlos, para o professor Calci, todo aquele que se suicida sofre muito ao chegar ao plano espiritual? Ou existe alguma exceção à regra? Há obras que mostram o sofrimento do suicídio, os relatos, né? Que são cartas de orientação para as pessoas, né? Mas... cada caso é um caso, não existe uma morte igual à outra.
Inclusive, bom, eu digo que se a pessoa quiser suicidar, leia o livro Memórias de um Suicida primeiro, depois se você ler o livro e ainda quiser suicidar, eu acho que você até, não sei, mas leia esse livro antes de suicidar. Se for suicidar, leia o livro. Olha, mas eu penso o seguinte, Calci, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que eu imaginando o que você está dizendo. Nós falamos aqui de drogas que ficaram provados que o sujeito vai lá, vai tomar uma droga para depressão, mas ela tem um efeito colateral que já foi tirado do mercado, até tinha um nome, mas esqueci, agora devia ter trazido para o programa. E esse sujeito, então, aquela descompensação química fez com que a pessoa se suicidasse. Eu imagino que essa pessoa será julgada com menos, vamos pôr julgada entre aspas, e rigor entre aspas aqui, do que uma pessoa que tenha toda a informação e essa pessoa, vamos supor, por vaidade. Não, eu era muito rico, agora eu não tenho mais dinheiro, então eu suicido. Esses dois tipos de suicídio serão julgados de forma diferente. A nossa sorte é que Deus não julga o fato ou o ato em si, Deus julga a intenção. Então você vê, uma pessoa que vem a cometer suicídio, induzido por uma obsessão, no caso de uma perseguição espiritual, ou por uma baixa produção de serotonina ou algum hormônio de equilíbrio da vida. Essa pessoa que não está de plena posse da sua consciência, evidentemente, que não pode ter o mesmo peso do que aquele que decide, eu vou me matar porque eu sou o dono da minha vida, pretensão, e vem a cometer o suicídio na plena lucidez. Então, é por isso difícil, que não dá para se avaliar, porque varia e varia ao infinito. Cada caso é um caso específico. Ok. Eu gostei dessa expressão sua, Calci. Eu acho que poucas não ouvi ainda, que Deus julga não o fato, mas a intenção. A intenção. Se a pessoa teve um deslize e aquilo culminou numa morte, num problema sério, mas ela não teve essa intenção, ele é julgado. É um pouco parecido com as leis terrenas também, né? Que você tem o homicídio, por exemplo. Você imagina, se os homens assim agem no seu julgamento, você imagina Deus. Né? Como é que seria? Eu gosto muito de brincar com coisa séria, mas coisas sérias também se prestam a brincadeira, né, pastor Maxwell? Quando fala em céu e inferno, eu tenho alguns amigos que falam, olha, não tem ali o meio termo, porque parece que tem tanta coisa que eu gosto que está no inferno e não está no céu, né? Eu gosto tanto de tomar um uísque, um vinho, não tem no céu, né? Os amigos... Gosto de uma farra, meus amigos, nenhum vai para o céu, eu queria tanto encontrar, será que não dá para ficar ali no meio do terreno, né? Então essa noção de céu e inferno também, ela começa a dar até um programa, né? O que é céu, o que é inferno, né? Dá um programa muito bom. O Cacique Luciano, anote aí para a gente fazer um programa o que é céu e o que é inferno, porque eu acho que dá uma boa discussão que não daria tempo para discutir nesse programa. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já. Tudo que você viveu, tudo que você passou, nada disso foi em vão. O que ainda vai viver, o que pode acontecer, só depende de você. Então vamos então, seja o melhor que você pode ser. Então vamos com Jandarro, o jeans que vai com você. Estamos de volta com Opinião em Debate essa noite, falando sobre o suicídio. A próxima semana nós vamos fazer uma análise do segundo turno das eleições em Goiânia. Aqui uma grande amiga, Jane Seba. Rosenval, muito bom ter um amigo PhD. A bondade sua. Suicídio é um tema urgente de utilidade pública à saúde. Sou o Jorge Rezende, sou uma criatura leiga quanto à vida, porém, quanto à morte, acho que todo suicida é um covarde, pois deixa uma incógnita para os próximos. O que eu fiz, diz a esposa, e o que deixei de fazer, diz a mãe. Realmente, doutora Ruth Borges, o suicida deixa para trás uma série de culpas. A pessoa, às vezes, quem ficou,
fica com o sentimento de que foi responsável, não é isso? Sim, a família fica por não ter podido ajudar ou entendido os sinais que a pessoa estava emitindo. Então a culpa vai nesse sentido, porque a morte não tem mais o que você fazer. Aqui, pastor Maxwell, a Ana Nilde, eu perdi um primo em 2003 que se suicidou, novo, inteligente e muito lindo. Ele era funcionário do Corpo de Bombeiros e, segundo informações, foi por revolta, por não conseguir promoção no serviço dele. Você veja bem, é porque há uma falsa percepção de que, poxa, pessoa bonita, bem casada, rica, inteligente, de família boa, não vai suicidar. E nós temos casos em Goiânia de milionários que moravam nos melhores lugares e que suicidaram. Então, eu acho que o suicídio não é uma coisa de uma classe só, né? Absolutamente não. Eu quero voltar ao assunto que a Ruth levantou, e foi recorrente agora novamente a respeito que eu não sei quem disse que quem suicida é covarde. A Bíblia fala do episódio quando Davi perdeu o filho Absalão. E ele chora, Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Eu imagino que a dor daquele pai foi o seguinte: por que eu não entendi quando você gritou pelo meu colo e eu não te dei colo? A questão que a cada dia que passa, nós vivemos numa sociedade que se distancia uns dos outros. E a pessoa doente emocionalmente, espiritualmente, ela fala assim. Ela fala com os olhos, ela fala com atitudes, ela fala com palavras muito claras. A questão é que a gente não está nem aí para ninguém mais. Nós não nos preocupamos com o próximo. Nós não valorizamos o que o outro pensa, o que o outro sente. E aí acontece, e é muito fácil você dizer que quem tira a vida é covarde. E você? Covarde foi você que não quis ouvi-lo com qualidade, ter boas conversas, porque você não tinha tempo. Então, eu quero deixar essa mensagem. Gaste tempo com o seu próximo, com sua família, escute seu filho, se preocupe com sua esposa, o que ela está sentindo, o seu esposo, o que ele está passando, porque nessas horas, muitos suicídios podem ser evitados. Bem dito. Perfeito. O Censo, em 2000, fui diagnosticado com transtorno de personalidade borderline. Tive alta em 2002, porém os pensamentos de suicídio nunca desapareceram. Bom, Dr. Matheus Diniz, no caso dessa pessoa que foi diagnosticada com personalidade borderline, teve alta e os pensamentos de suicídio nunca desapareceram, o que ele deve fazer? Na verdade, acho que a gente tem que entender, igual aquela coisa, né? Cada caso é um caso, assim. Como que ele está estruturado, por que ele recebeu alta, como é que são, será que são os pensamentos que ficam só naquele nível assim de pensamento, passa pela minha cabeça, como é que é a intenção, né, de suicídio? Eu acho que assim, a partir do momento que isso estiver incomodando, né, tirando qualidade de vida, uma coisa que cause uma preocupação, ele deve procurar novamente um tratamento, uma nova opinião, para saber de onde, né? Se você pudesse, procure um psicólogo e procure também entidades religiosas que trabalham com essa energia espiritual, seja essa entidade espírita, seja essa entidade evangélica ou católica. E procure servir. Eu acho que servir é um grande remédio para muitos males dessa coisa de você ficar com ideia fixa, seja de vingança, seja de perda. Eu acho que servir é uma coisa muito boa para tirar esse tipo de pensamento repetitivo. Aqui a Lília dos Santos, de Trindade, pergunta para o Calci. A minha pergunta é a seguinte: por que os índios não são catequizados e existe um alto índice de suicídio entre eles? E é verdade, né, Calci? Não há correlação, né? O suicídio aí está inerente à pessoa humana, independentemente da sua condição de nível de civilização, né? Porque se fosse assim, então nós diríamos, na Suíça o nível de suicídio deveria ser baixíssimo, e é justamente o contrário. Na Suíça, né? O índio, por ser humano, ele também tem problema hormonal, ele também tem baixa produção de serotonina, ele pode ter complicação, não é? Além de não ter acesso aos médicos. Exatamente, infelizmente. Agora, foi abordado, desculpe, mas rapidamente, porque nós estamos falando do suicida e às vezes a gente esquece da família,
né? A culpa foi minha porque eu não ouvi. Realmente, nós precisamos ouvir as pessoas, isso aí eu concordo com o Maxwell em tudo que ele disse, né? Nesse ponto, né? Precisamos cuidar mesmo. Mas nós, a partir do momento em que o suicídio ocorre, em que a família está devastada pela dor, pelo remorso, não é? É preciso que a gente diga para os familiares, olha, existe a causa imediata, mas existe a causa profunda. A causa imediata foi uma palavra mal dada, foi uma falta de atenção, aquilo foi o que disparou uma causa profunda que já vinha sendo ruminada mentalmente há muito tempo, né? E esse, então, não foi a sua falta de atenção para com o seu ente querido que fez com que ele cometesse suicídio. Isso estava implantado nele. Ninguém comete suicídio por causa de um negócio desse, rapidamente. Tratou mal e se matou. Não, há sempre algo muito... Bom, eu estou aqui com um psiquiatra, estou aqui com um psicólogo do meu lado. A doutora Ruth Borges, quando você estava de... falando, Calci, ela deu um assentimento de cabeça. É isso mesmo, doutora? Sim, é porque, na verdade, a gente pensa que a responsabilidade é da pessoa que comete. Eu costumo dizer aos meus pacientes, eu acho que é importante dizer como medida protetiva, além da religião, que se apaixone pela vida. Que você não foque tudo na sua vida numa coisa só. Não só no trabalho, não só numa relação amorosa, não invista em uma coisa só. Você pode se apaixonar por várias coisas, que no momento em que você perde uma dessas possibilidades, o emprego que você adorava, você ainda continua com um grande amor, você ainda continua com a sua relação com a sua família, você continua ainda com o prazer que você tem às vezes por um esporte. Enfim, é muito importante que a gente alimente, distribua um pouco melhor a nossa, invista mais a nossa energia em vários papéis, em busca justamente dessa, de manter, de alguma certa forma, essa proteção à nossa alma. Muito interessante o que a senhora disse. O Márcio Ville, aqui rapidinho, nós estamos nos minutinhos finais, a falta de Deus e o culto à matéria, onde falta Deus, falta tudo. É a mesma linha de raciocínio, falando do suicídio, falei linha de raciocínio. O Márcio Ville, do Parque Amazônia, que o suicídio está ligado ao culto, ao amor à matéria, né? Bom, infelizmente não dá para atender todos os ouvintes, muita gente sem ser atendida, mas a mente humana e as preferências, as coisas do ser humano, são um negócio fantástico, né? Porque você vê cada uma rapidinho aqui. Por exemplo, eu fui, minha filha queria ir no Rio de Janeiro, eu fui na virada do ano, e aí veio um estadual, tem muita coisa para fazer no Rio de Janeiro, inclusive nós temos uma coisa maravilhosa, que o senhor pode ir na favela e tal. Eu falei, por que eu gostaria de ir na favela? Não, suíços, holandeses, alemães, são apaixonados por ir na favela. Bom, eu gostaria de sair da favela. Então tem gente que gosta de visitar a favela, né? Então é uma coisa assim da mente humana. O cara está na Suíça, que é um país lindo, todo florido, ele quer vir no Brasil para visitar o quê? Uma favela. Então, quer ver o extravagante, o diferente daquilo que ele não via. Que ele não viu. Então tem gosto para tudo, né? Bom, eu quero agradecer aqui a doutora Ruth Borges, muito obrigado, doutora Ruth. Muito obrigada a você. O doutor Matheus Diniz, que vem de uma família fantástica. Um abraço ao doutor Salomão, a sua esposa que esteve aqui, a doutora... Andiara, não é isso? A doutora Andiara esteve aqui no programa. Ao grande Calci, que eu tenho o prazer de ser meu amigo, doutor Calci de Sauriz, e o doutor Maxwell Ramos, professor, que eu conheci agora, muito bacana. Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. Quando você termina com a vida de alguém, num assassinato, você tira tudo aquilo que a pessoa é e tudo aquilo que a pessoa poderia ser. É uma coisa de uma crueldade ímpar. Quando você tira a sua própria vida, essa responsabilidade, ela triplica, porque você tira a sua própria essência do que você poderia fazer. E todo ser humano pode fazer muito em quaisquer circunstâncias. Portanto, não é essa a solução, jamais o será. Procure ajuda, procure os amigos, procure uma religião, procure um psiquiatra, um psicólogo, mas procure principalmente as forças interiores que existem em todos nós. Porque quando nós pedimos a Deus, pedimos aos espíritos superiores que nos acolham e tomem conta de nós, eles tomam.
Acredite nisso, porque acontecerá. De forma alguma, o suicídio deve acontecer. Vamos colaborar com isso para que a vida não seja apenas focada no que nós estamos vivendo agora, porque ela não termina aqui. Definitivamente não acredito nisso. Até a próxima quinta-feira.